Olá a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD, que estamos no quarto trimestre. O tema é a terceira epístola de João. A lição é a número 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Ela foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Nós estamos no tópico número 2, a quem servir. O autor diz que o discípulo de Cristo demonstra o amor de Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas que carecem de suas, aqui deixa eu corrigir, de suas assistências espiritual, social e amor. Entre eles, os pobres, órfãos e viúvas, prioritariamente. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, ó Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A comunidade de fé. Gálatas 6:10. Então, por enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí conhecido e desconhecido, né? Aqui é um pouco grande, então daí todas aquelas citações acima de 5 versículos, eu não vou ler para não tomar muito tempo aqui no tutorial, mas peço que possa ler separadamente depois de assistir o tutorial. Tá? Muito obrigado. Aí, os nacionais e estrangeiros, Marcos 16:15. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E servir refere-se a dar suporte ao outro, ajudando a elevar as cargas pesadas. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. O autor conclui que a melhor expressão de um autêntico discípulo é a de servo. Aí no tópico 2, no item 2.1, a Deus, o autor diz que servir a Deus é cumprir com alegria a dedicação às tarefas que os foram dadas. Salmos 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Jesus sintetizou Mateus 25:40. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizer a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. A mensagem aqui não é é simples, simples. Fazer aos outros, só um minutinho aqui, deixa eu dar uma verificada aqui, 2.1. Aqui está meio fora de contexto, deixa eu pesquisar aqui na revista, eu acho que eu bati errado, só um segundo. Né? A lição número 2, nós estamos no tópico 2.1, tá? 2.1 e também aqui, tá? Fazer aos outros é servir. A mensagem é simples. É isso mesmo. A mensagem é simples. Fazer aos outros é servir a Deus. Diótrefes não tinha. Aqui está errado. 2 de novo aqui. Opa, está errado aqui. Só um minutinho, viu? Aqui 2. 2, 1. Diótrefes não tinha esta visão. O que é visão? Está escrito errado. Visão. Então, que Jesus tinha. Ele disse, tinha. Ele servia a si próprio. Tá, desculpa aqui,
Mas como eu faço... Opa, desculpa aqui que entrou aqui. Como eu faço ao vivo aqui, e eu também não tenho muitos recursos, né? E, então eu peço desculpa a quem está assistindo. Então a gente faz ao vivo, eu corto aqui, já corrijo aqui, como se fosse uma aula ao vivo aqui, né? A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. Diótrefes não tinha a visão que Jesus tinha, ele servia a si próprio. 3 João 11. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita John R. W. Stott, 1, 2, 3 João, 1º, 2º, 3º João, introdução e comentário. Vida Nova, 1982, tá? Página... Deixa eu colocar aqui. Página 196. João deixa a descrição do dano que estava sendo feito por Diótrefes para dar uma palavra e conselho pessoal a Gaio. Em seguida de uma recomendação de Demétrio. João estava preocupado com que Gaio fosse influenciado por Diótrefes, mas Gaio deve escolher cuidadosamente o seu modelo. O autor nos alerta que precisamos estar bem atentos quanto às nossas referências principais, quanto à nossa atuação em uma igreja local. No item 2.2, ao povo. O autor diz que Gaio foi reconhecido por João por ser um cristão generoso, hospitaleiro e dava abrigo aos missionários. Também ele estava ativamente participando. Só um minutinho, está errado aqui. E além de estar ativamente participando da evangelização e o bom testemunho na igreja local. Diótrefes não tinha a mesma atitude altruísta, ao contrário, ele era ambicioso e arrogante. O autor enfatiza que, na qualidade, o verdadeiro discípulo é mencionado pelo amor demonstrado aos outros. Ser um verdadeiro discípulo é considerar as pessoas superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um se considere aos outros superiores a si mesmo. O autor comenta que o zelo de Jesus fez com que nenhum daqueles que Deus os havia dado se perdesse. João 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado daqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui que Gaio, né, e Demétrio eram homens comprometidos, né, com a verdade, amoroso e humilde, participantes do sofrimento de Cristo. E quando Diótrefes tratava-se de um prepotente, cuja energia física e emocional era gasta naquilo que não era essencial. O autor comenta que os discípulos que se inspira em Jesus como modelo, construindo um relacionamento com base no amor e no respeito a todos sem distinção. Para terminar aqui o tópico 2, o item 2.3, a igreja. O autor diz que Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou, 1 Pedro 5:2, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, e não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de bom ânimo pronto. A responsabilidade do verdadeiro discípulo é cuidar do rebanho de Cristo. 2 Coríntios 11:28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A igreja é formada por pessoas e servi-la é servir a Deus. Jesus disse claramente a Pedro: ama-me, apacenta as minhas ovelhas. João 21:16. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. O autor comenta que Paulo ensina que o amor fraternal e a honra devem ser regras para serviço à comunidade cristã.
Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí no tópico comentarista, o autor diz que João mostra que Diótrefes errou em não se inspirar em Jesus, o cabeça que ama e defende a igreja. Ele julgava ser o Senhor da igreja, por isso excluía quem não acatava suas proibições e ordens abusivas, tendo assim seu discipulado reprovado. 3 João 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo, e os lançam fora da igreja. Diótrefes demonstra não conhecer o Senhor da igreja. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Bem, só deixa eu corrigir aqui. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Né? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3. Até lá, se Deus assim permitir.